Eu sou o pastor Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, e estou trazendo aqui umas mensagens ao vivo, gravadas dentro da nossa igreja, dentro das nossas congregações de São Luís do Maranhão. Tudo que você vai ouvir aqui é baseado em mais de 100 livros que já publicamos com vários temas, principalmente doutrinas da Bíblia, para te enriquecer, para te libertar, para te abençoar, para abrir porta para você e Deus abençoar você de maneira grande. Ouça e seja abençoado. Glória a Deus. Pega a tua Bíblia aí no livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 2, verso 21 e 22. Louvado seja Deus para sempre. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Meus irmãos, mensagens como esta que vamos falar aqui, elas estão sendo mais necessárias para a igreja desta geração do que qualquer outra espécie de coisa. Mais do que louvar, mais do que orar, mais do que ter dons de profecia, mais do que ter dom de revelação, mais do que sapatear, mais do que vir para a igreja, mais do que qualquer coisa. Porque quando alguém ouve a palavra, irmãos, e pratica a palavra, Deus sim vai receber as outras coisas. Mas enquanto nós ficarmos apenas fazendo umas coisas e esquecendo o principal, que é pôr a palavra em prática, que é ouvir a palavra, saber então o que Deus está cobrando, aí sim as outras coisas valem a pena. Então Jeremias 2, 21 e 22, o texto diz assim. Todo mundo já encontrou? Diga amém. Glória a Deus. O texto diz: eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como vide estranha? Por isso, ainda que te laves com salitre e amontoes sabão, a tua iniquidade está gravada diante de mim, diz o Senhor Deus. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Amém? Senhor, nós estamos aqui por tua causa. Senhor, viemos aqui porque tu és quem chama, tu és aquele que queres dar, tu és aquele que quer fazer. Então faz em nosso coração, Pai. Dá para nós, Pai. Trata conosco, nos converte, meu Deus, nos prepara, nos limpa, aleluia, nos faz dar fruto, meu Deus, para ti. Ó Deus, é no nome de Jesus que te pedimos. Fala no coração da tua igreja, vai libertando, curando, ó Deus, enquanto eu prego, vai alcançando vidas neste lugar. Ó Deus, vai convencendo cada um de nós. Começa comigo, Pai, começa com cada um de nós. Faz uma obra de libertação, Pai, de cura interior, dentro e fora, para que teu nome seja exaltado nessa noite. No nome de Jesus te pedimos. Amém? Quantos podem dar glória a Deus? Diga glória a Deus. Aleluia. Irmãos, Deus me deu uma mensagem com o título A Degeneração do Crente. O que é degeneração? Preste bem atenção. Para você entender esse tema, você precisa entender o que estamos lendo aqui e qual era a mensagem de homens como Jeremias. Aliás, os profetas na Bíblia, principalmente os profetas do Antigo Testamento, todos foram levantados por Deus num período em que o próprio povo de Deus estava faltando com o seu dever para com Deus, estava deixando aquilo que Deus falou para trás. Enquanto isso, meus irmãos,
ações em suas vidas, ao invés de crescer na sua santificação, ao invés de crescer nos seus atos de justiça, ao invés de crescer nos seus atos de amor para com Deus, ao invés de crescer nos seus atos de bondade, de compaixão, de misericórdia para com seu próximo, estavam decrescendo. Em vez de melhorar, estavam piorando. Então os profetas sempre se levantaram, porque o povo de Deus deixou a lei de Deus. Tinha a lei de Deus e não praticava a lei de Deus. Tinha esquecido da lei. É como hoje. Muitos cristãos têm a Bíblia, mas não querem saber da Bíblia. Muitos cristãos vão para a igreja, mas não querem saber o que está pregado na igreja. O pastor fala 10 vezes, 20 vezes a mesma coisa, mas a pessoa parece que não quer saber do que está ouvindo. Entra por aqui, sai por aqui. A degeneração, irmãos, acontece sempre onde tem gente, porque o ser humano ele tem esse grande equívoco na sua mente. Que equívoco é este? Ele pensa que Deus vai aceitá-lo de qualquer maneira. Ele pensa que Deus não quer que ele melhore. Ele pensa que Deus não quer que ele se liberte. Ele pensa que Deus não quer que ele seja santo. Aí fica como Jerusalém no período de Jeremias. No tempo de Jeremias, irmãos, o povo de Deus estava vivendo como ímpio. E esse não foi o propósito que fez Deus colocar Jerusalém como o centro do mundo. No período 1000 a.C., o período de Davi. No período de Jeremias, mais ou menos 550 a.C. Mas no período de Jeremias, irmãos, a coisa estava ruim. Foi preciso Deus levantar o profeta para dizer que aquele tipo de religião estava errado, que Deus não aceitava aquela religião. Porque se você não sabe, a palavra religião vem do latim religare, significa religar, ligar de novo. Que para o contexto da Bíblia, o ser humano está desviado do propósito que fez Deus colocá-lo nesta terra. Desviado do propósito que fez Deus colocar o homem numa igreja. Então, naquele tempo de Jeremias, havia gente adorando, orando, fazendo jejum, discipulando outros, pregando, etc, etc, etc. Mas Deus chama eles aqui de uma planta degenerada. Eu estou falando de com D-E. Olha só, meus irmãos, o equívoco do homem. Quando Deus entra na vida de alguém, o propósito é fazê-lo nascer de novo. Diga para teu irmão, você já nasceu de novo? Quando Deus entra na vida de alguém, o propósito é regenerar. R-E. Ou melhor, trazer de novo o gênero humano para o propósito de Deus. Que é quando Deus cria um homem, Deus quer levá-lo nos padrões de justiça, de amor, de santidade, que Ele mesmo, Deus, vive. Mas, quando o homem não entende, vive aqui como Jerusalém. Então, olha como estava Jerusalém, para você entender o que é a degeneração do crente. Ou melhor, ao invés dele aumentar cada vez mais no seu relacionamento com Deus, melhorar mais cada vez mais na sua responsabilidade espiritual, ele decai, ele declina, ele volta, como diz Pedro, em segunda carta de Pedro 2, 22, ele diz que quando o homem se desvia da palavra, é como uma porca lavada que volta a rolar na lama, ou como um cão que volta a lamber o seu vômito. Diga para teu irmão, misericórdia, meu irmão. Jerusalém estava assim no período de Jeremias. E Deus então levanta o profeta para dizer isto em Jeremias 2, 21, 22. Ele diz, eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como pois te tornaste para mim uma planta degenerada,
como vide estranha. Por isso, ainda que te laves com salitre e amontoes sabão, a tua iniquidade está gravada diante de mim, diz o Senhor Deus. Olha o risco, irmãos, que um pastor corre, que um pregador corre, que um cantor corre, que um levita corre, ou um frequentador de igreja corre, qualquer um corre, dele estar na igreja ou ter uma religião, mas não está perdoado por Deus. Quando ele não está perdoado por Deus, esse texto nos diz que ainda que eu tente fazer minha religiosidade da minha maneira, a minha iniquidade está gravada diante de Deus, porque Ele não me perdoou. Parece que eu estou vendo no tempo de Jeremias, capítulo 16, verso 7, o verso 5 e o verso 7, quando Deus disse: eu cansei de me arrepender, eu retirei deste povo a minha bondade, a minha paz e a minha benignidade, não vou mais perdoar. Quando Deus, meus irmãos, quando Deus, Ele tenta dar algo para nós, é porque diz Lucas 12:48, a quem mais for dado, mais vai ser cobrado. Imagine Deus querer dar para ti um tesouro brilhante lá no céu. A Bíblia diz que tem uma mansão toda de ouro. A Bíblia diz que lá você vai andar nas ruas todas de ouro. As portas da cidade lá é feita com pérolas preciosas. O alicerce da cidade é feita com pedra preciosa. São palácios onde você vai viver para sempre, como filho de rei para sempre, onde nunca mais vai ter dor, onde nunca mais vai ter tribulação alguma lá no céu, quando você chegar lá para morar com o Deus Todo-Poderoso. Agora diga para teu irmão, isso aí tem preço. Tem preço, não é de graça não, não tem preço. O preço está aqui, meu irmão. Quando Deus colocou Jerusalém ali, no meio daquele povo, eles viviam no meio de uma geração ímpia. As nações que viviam em volta eram idólatras, feiticeiras, tinham ódio e um monte de outras ações. Deus então esperava que Jerusalém fosse usada por Deus não só para ter relacionamento de santidade com Deus, mas passar isso para os ímpios lá de fora. E o mesmo disse Jesus em Mateus 5:14. Ele disse: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Paulo também disse em Efésios 5, verso 8: antigamente tu era trevas, agora tu és luz. Então anda como filho da luz. A mesma coisa então Deus esperava de Jerusalém, que eles procurassem viver com Deus para poder alcançar o povo lá de fora. Assim como hoje uma igreja, ela vai ficar como roça de Caim, que não vai prestar para nada, que Deus não abençoa. Quando as pessoas estão dentro, não muda nada. Todo o tempo a mesma vida, o mesmo coração, a mesma rebeldia. Ele nunca para de fazer o mal. Aí diz para teu irmão assim: como é que tu vai alcançar a tua família? Como que tu vai alcançar o teu vizinho? Como tu vai alcançar alguém para Deus? Mas diz para teu irmão assim: mas Deus conta contigo, meu irmão. Deus conta contigo. É através de ti que Deus vai evangelizar. É através de ti que Deus vai trazer o ímpio para a igreja. Mas como que eu vou trazer o ímpio se minha vida ainda é de ímpio? Como estava Israel no tempo de Jeremias, capítulo 6, capítulo 5, 24 a 28. Deus dizia: ímpios se acham no meio do meu povo, e eles ultrapassam até os feitos dos malignos. Então no tempo de Jeremias estava ruim, estava difícil. Diga para teu irmão: ainda não começou a pregação. Agora que ele está fazendo a introdução, agora que ele vai começar a pregar. Está bem? Agora que vai começar. Para você entender o que é uma degeneração, ou melhor, quando o homem não pratica o propósito para o qual Deus o chamou, mas pelo contrário, ele decresce na sua vida espiritual, ele se torna um anão espiritual, ele só vive caído, em vez de se levantar para fazer a obra de Deus. Olha o que aconteceu aqui. Ele diz: eu mesmo te plantei como vide excelente,
uma semente inteiramente fiel. Jeremias 2:21. Irmãos, a palavra plantar ou a palavra semente são duas expressões usadas muito na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Deus então está fazendo uma comparação, comparando aqueles que Ele chama para uma obra como uma vide. O que é uma vide? É um pé de uva. Alguém que Deus plantou como se fosse uma árvore. Agora pergunta para teu irmão assim: o que é que tu acha que a árvore vai ter que dar para Deus ver que ela é uma árvore verdadeira? Diga para teu irmão: vai ter que dar fruto. Deus, quando viu aquele povo, ao invés de ser fiel, estava sendo uma árvore degenerada. Eu não sei se você já viu lá na Bíblia, quando lá em Mateus 21, Jesus passa e olha uma figueira. E ele olha uma figueira e ele procurou fruto, só encontrou folha. E ele deu uma ordem para aquela árvore e disse assim: nunca mais nasça fruto de ti. Aí ela, pá, seca na mesma hora. Secou na mesma hora. A Bíblia diz que ele amaldiçoou a figueira. Quando ele voltou lá, ela não prestava mais para nada, estava totalmente amaldiçoada, seca. Diga para teu irmão: se Deus está procurando frutos em nós. O problema de Jerusalém, do povo de Deus da época de Jeremias, era que Deus não via fruto. Ou então os frutos estavam cada vez pior. Daqui a pouco eu vou explicar para ti. Olha só, meus irmãos, para você entender o que é um homem que está na igreja, uma mulher que está na igreja não dá fruto nenhum para Deus, ou então seu fruto está pior do que antes, pior do que devia, ao invés de melhorar está decrescendo, está piorando. Eu quero que você vá para João 15. Olha o que Jesus disse para mim ou para você. Mesmo que eu seja um pregador, mesmo que eu seja uma pessoa que ganhe milhões de almas por dia para Deus, mesmo que eu tenha 1000 CD gravados, 1000 livros publicados, mesmo que eu tenha diploma de teologia, mas Deus requer de mim fruto. Diga para teu irmão: Deus quer fruto de você. João 15, verso 1 em diante, Jesus diz assim, ó: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também em vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem, lançam no fogo e ardem. Olha aqui o que Jesus está falando, meus irmãos. Ele compara o cristianismo, ele compara as pessoas que dizem que estão com ele, que ele mora dentro do coração dessas pessoas. Ele então compara esse tipo de pessoas com um galho que está ao lado de um pé de uva. A palavra videira aqui é o pé de uva. Mas ele diz que aquele que não dá fruto, ele corta e lança fora, e lá fora vai ser queimada. Sabe o que ele está querendo dizer? Quando o cristão está na igreja, mas ele está degenerado, ele amava, não ama mais, ele perdoava, não perdoa mais, trabalhava, não trabalha mais, evangelizava, não evangeliza mais, tinha amor pela obra, não tem mais, respeitava o pastor, não respeita mais, tinha horário para chegar na igreja, não chega mais, chega sempre atrasado, dava seu melhor para Deus, agora dá só o pior. Ele degenerou como Israel no período de Jeremias. Aí aqui Deus em João 15 diz: toda árvore que não dá fruto, meu pai corta. Sabe o que Deus está querendo avisar para nós? Muitos de nós vão estar nas igrejas, mas vão ter apenas religião. Compromisso com Deus não. Diga para teu irmão: tu tem compromisso com Deus? Para ter compromisso, irmão,
nós temos cada vez crescer mais nas nossas responsabilidades com Deus. Não é dizer, eu fazia antes e agora não quero mais fazer. Eu tinha amor pela obra de Deus antes, eu agora não quero mais ter amor. Então eu estou degenerando. Agora imagine, se você já viu o quadro de uma árvore que alguém vem e corta ela. Corta e deixa o tronco. Se ela tiver bastante água, com certeza, sabe o que vai acontecer, meus irmãos? Ela começa a brotar de novo. E quando ela vem brotando, os frutos que vão nascer dali vão ser frutos muito mais bonitos, muito mais gostosos. Eu estou falando isso porque eu já morei em sítio. Eu sei o que significa isso. Então muitas vezes Deus vai querer usar esse mesmo princípio conosco. Ele vai querer cortar algumas coisas em nós, tirar algumas coisas de nós. Coisas do mundo, coisas da carne, do velho homem. E se a gente não deixar, estamos na igreja, mas não temos nenhum tipo de relacionamento com Deus. Estamos cortados totalmente do relacionamento com Deus. Parece que eu estou vendo a igreja de Laodiceia. O povo que estava na igreja, mas estava degenerado. Como Jesus disse no Apocalipse 3,14. Ele disse: eu queria que tu fosse frio ou quente. Como tu não é frio nem quente, eu vou te vomitar da minha boca. Como tu dizes, rico sou, e eu estou enriquecido, mas tu não sabes que tu és um desgraçado, e miserável, e pobre, cego e nu. O que é isso, irmão? É um povo que entrou na igreja, mas a igreja não entrou nele. Ele veio para buscar a palavra, mas ele não está preocupado com a salvação dele. Quem está preocupado com a salvação, ele tem que estar sabendo se Deus está nele ou se não está. Aquela igreja de Laodiceia era chamada de desgraçada, na tradução de Ferreira de Almeida, revista corrigida. A palavra desgraça significa sem a graça. Quando alguém está sem a graça, é porque está sem perdão, sem salvação, sem Deus na vida. Como diz 2 João, capítulo 1, 9. Ele diz: quem vem até você e não traz esta doutrina, ele não tem Deus. Não recebe em sua casa nem o saúde, porque quem o saúda tem parte com as suas obras. Então tem gente que vem para a igreja, mas ele não tem Deus. Ele canta, mas não tem Deus, porque ele se degenerou. Ele prega, mas não tem Deus, porque ele não quer ser santo. Ele está na igreja, ele prometeu algo para Deus, mas ele não fez. Ele não quer fazer. Ele fez voto com Deus, mas não cumpre. Por que eu estou pregando essas coisas? Diga para teu irmão, porque Jesus vai voltar. No tempo de Jeremias, irmãos, que Deus dizia: eu te plantei como uma vide excelente. Tu eras inteiramente fiel, mas tu te tornaste uma planta degenerada. Deus avisava aquilo porque vinha juízos que haveriam de vir sobre aquele povo, caso eles não obedecessem. A Bíblia diz que Deus ia incendiar a cidade. Não pense, irmãos, que porque nós estamos na igreja, Deus não é capaz de mandar um relâmpago agora e queimar tudo. Quem está salvo, está salvo. Quem não tiver, já sabe. No tempo de Ló, Deus mandou avisar Ló e sua família. Disse: Ló, avisa para tua família. Gênesis 18, 19. Ninguém acreditou. E os anjos disseram: volta, sai daí depressa, Ló. Aí resolveram sair 4. Saíram 4. Ló, sua esposa e 2 filhas. E o anjo disse: vai embora, não olhe para trás, que nós vamos mandar fogo agora sobre a cidade. Vai chover fogo e enxofre. A Bíblia diz que a mulher dele não acreditou. O anjo disse: não olhe para trás. Ela olhou para trás. Sabe o que aconteceu? Ela virou estátua de sal. E os ímpios todos foram queimados. Todo aquele povo pereceu. Lá em capítulo 17 de Mateus, Jesus disse que a volta dele vai ser igual. Ele disse: como nos dias de Ló. É do verso 24 em diante. Choveu fogo e enxofre do céu, assim será no dia da vinda do Filho do Homem. Diga para teu irmão assim: Deus está te avisando, porque Ele quer tirar você como tirou Ló.
Eu quero te falar que o único que pode degenerar não é o ímpio lá fora, é o crente. O único que pode ouvir a palavra, se santificar hoje, amanhã deixar de ser santo, é o crente. Porque ele é que se desvia. Ele é que conhece a verdade e larga Deus de mão. Começa a pôr outros valores em lugar da palavra. Diga para o teu irmão assim, quem perde com isso é você, se você fizer isso. Que na minha Bíblia diz, no Apocalipse 22, 11 e 12, Jesus disse, quem é santo se santifique mais. Quem é sujo se suje mais. Porque eu venho sem demora e meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Amém? Quem já é santo, se santifique mais. Quem está sujo, continue sendo sujo. Quem não quer mudar de vida, não mude não. Agora para o céu não vai. Pode ser pastor, pregador, pode ser cantor, pode ser quem for. Por que estamos falando isso? Porque na minha Bíblia diz que vai estar dor numa cama, um fica e outro sobe. Quando Jesus voltar, não é porque eu sou pastor que eu vou para o céu. Não é porque eu canto que eu vou para o céu. É porque eu tenho compromissos com a palavra do meu Deus, amém? É isso que faz eu ir para o céu ou não. No tempo de Jeremias ele disse, eu te plantei como uma vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, uma vide estranha? Jeremias 2, 21. O que é uma vide estranha? É uma árvore que Deus não está conhecendo mais. Como se, por exemplo, lá no livro de Mateus 13, no verso 36 e diante, diz a Bíblia que chegou alguém para Jesus e disse, Senhor, tu plantaste trigo no teu campo, mas nasceu um monte de joio lá no meio. Tu queres que eu arranque? O joio que está no meio do trigo, ele disse, não arranque não, deixa ele lá. Mas, deixa crescer o joio com o trigo, mas, na hora da consumação dos séculos, eu vou mandar meus anjos, vou tirar do meu reino tudo que causa escândalo, tudo que comete iniquidade, vou lançar na fornalha de fogo, lá haverá pranto e ranger de dente. Enquanto isso, os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Mateus 13, 36 a 45. O que é que eu estou querendo dizer para os irmãos? No meio da igreja sempre vai haver um grupo se santificando mais e um grupo brincando com sua salvação. O tempo está passando. O pregador está falando. Ele está lendo a palavra. Deus está falando. Profetas estão sendo usados na televisão, nas igrejas, nos cultos de rua. Ele sabe o que Deus já cobrou. E ao invés dele crescer na sua santificação, cada vez se doar para Deus, o que é que ele faz? Ele se degenera. Ele copiando o mundo, copiando um outro crente que é ímpio. Porque você sabe que tem crente ímpio dentro da casa de Deus. Que prega, que canta, que cada vez a vida dele está igual ou pior, o mundano. Mas não está como os santos da Bíblia, como os fiéis da Bíblia, como aqueles que os frutos são de gente que vai para o céu. Os frutos são de gente mudada, transformada. Você diz, puxa, você veio lá da Camboa, tão longe, para dar aqui uma exortação para você, para a gente. Diga para teu irmão, Deus está preocupado conosco, meu irmão. Diga para teu irmão, tu é um privilegiado, meu irmão. Porque não é todo dia que Deus usa alguém para falar essas coisas para a gente. Amém? Eu te plantei como uma vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Irmãos, no dia que Deus chama um crente, que ele realmente se converte, quando ele levanta a mão para o céu, ele promete muita coisa para Deus. Mas se ele não vigiar, meu irmão, a carne vai enganá-lo, o mundo vai enganá-lo. Muitos crentes que não se converteram na igreja vai querer ser um exemplo falso para ele. Um cego guiando o cego de Mateus 15, 14. E os dois vão cair no abismo. Aí ele tem que vigiar. Parece que eu estou vendo Salomão. Salomão é o exemplo de uma vida fiel que se tornou degenerado. Por exemplo, 1 Reis 3, verso 5, diz assim: Salomão, quando era jovem, amava o Senhor. Amava o Senhor? Era. Mas quando você vai ver 1 Reis 11, 4 e 5, diz assim: Salomão, na sua velhice,
não tinha o coração perfeito como era perfeito o coração de Davi, seu pai. Salomão, quando era jovem, escreveu 3.000 provérbios. Salomão começou a ensinar as pessoas sobre Deus. Salomão andava com Deus, vivia com Deus. Mas, na sua velhice, as mulheres lhe perverteram o coração. O mundo lhe perverteu o coração. A soberba lhe perverteu. O dinheiro, a fama, o poder, porque ele era um rei, degenerou a sua relação com Deus. E ele tornou-se para trás. Ele se despregou tudo que ele havia pregado. Escute só, uma vez eu vi um pregador. Eu tenho um DVD dele, eu tenho 2 DVD dele na minha casa. Eu não vou dizer o nome que é antiético. Mas é um pregador muito conhecido aí no mundo evangélico. E eu tenho um DVD dele quando ele era um jovem pregador, mais ou menos seus 20 anos de idade. E eu tenho agora ele, dessa geração. Quando ele tinha o DVD que eu tenho dele, quando ele era jovem, ele dizia: eu não sei porquê que esses crentes entram na igreja com gel no cabelo, usando lente de contato e não sei o que, e começam a meter pau. E quem usa gel, eu não estou falando mal, diga para teu irmão, o pastor não está falando contigo não, tá? Aí, veja só, quando é agora as pregações dele, vai olhar como ele está usando lente de contato e gel no cabelo. O cabelo ainda está esticado, parece uma mulher. Sabe o que é isso? Uma pessoa que, em vez de cada vez ele melhorar, para cada vez ser mais um exemplo, ser um padrão de cristianismo, cada vez ele é um padrão de mundano. Quando ele era um jovem crente, que ele levantou a mão para o céu: Senhor, eu nasci de novo, agora sou nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Senhor, eu agora sou um coração puro como criança, de Mateus 5,8. Pai, agora estou convertido, agora eu sou um novo crente, de Mateus 18,3. Meu Pai, agora eu vou para o céu mesmo, ninguém tira, eu quero cada vez mais ser santo como tu és santo, de 1 Pedro 1,15-16. Mas aí o tempo passa e o mundo começa a ditar valores para ele. Satanás usa a boca de pessoas, até de pregadores, para dizer que nada, Deus não quer teu cabelo, Deus não quer tua roupa, Deus não quer isso, Deus não quer aquilo, Deus só quer teu coração. Aí tu diz assim: então, Satanás mentiroso, me mostra na Bíblia qual foi o que já morreu, que foi mostrado lá no céu só o coração dele, ou lá no inferno só o coração dele lá no inferno. Lá no céu ou no inferno, irmão, quando a pessoa vai inteiro. Diga para teu irmão: vai inteiro. Lá no livro de Lucas 16, diz que quando o rico estava no inferno, quem estava no inferno não era o coração do rico, era o rico todo. Quando Lázaro foi visto lá no seio de Abraão, quem estava lá era Lázaro, não era o coração dele. Diga para teu irmão: o homem vai para o céu é todo, viu, irmão? Quando Jesus voltar, ele quer te levar é todo. Diz para teu irmão: é todo. 1 Tessalonicenses 5,23 diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Diga para teu irmão: em tudo. Aí o texto diz: no vosso corpo, na vossa alma e no vosso espírito sejam encontrados plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus. Então, uma pessoa degenerada é aquele que consertou uma coisa, mas as outras, ele ou está igual quando ele era ímpio, ou então cada vez fica pior. Ele se degenerou como Jerusalém. Salomão fez isso. Sabia que tinha uma igreja na Ásia que fez isso também? Aqui no Apocalipse 2, de 2 ao 5, diz assim: conheço as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, que não pode suportar os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e agora não são. Tu achastes mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te. Pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Olha aqui uma igreja
que Deus não estava se agradando dela. Olha aqui uma igreja que estava decaída, degenerada, esqueceu tudo. Por quê? No início do seu cristianismo, irmão, eles pregavam, eles evangelizavam, eles não aceitavam doutrina errada na igreja. Eles faziam um monte de coisa boa no cristianismo, eles faziam tudo certo. Mas aí o tempo passou e foi esfriando. Quando espantou, o crente está desviado dentro da igreja, pastor desviado dentro da igreja, cantor desviado, pregador desviado, todo mundo desviado. Porque ele disse aqui nesse texto: tenho, porém, contra ti que tu deixaste o teu primeiro amor. Quem é o primeiro amor na Bíblia? É o próprio Deus. Que a minha Bíblia diz que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. Se eu não tiver esse tipo de amor, Deus não vai me aceitar. Ele não quer que eu troque Ele por nada, nem por uma moda devassa, nem pelo conselho de um ímpio, nem por uma prostituta, nem por um vício, por uma idolatria. Ele não aceita. Como disse Jesus em Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores. Ou você ama um, ou despreza o outro. Ou você se dedica a um, ou então você não se dedicará ao outro. E aquele povo ali, eles estavam com uma coisa terrível para acontecer. Sabe qual? Jesus disse: olha, volta para o teu primeiro amor, senão eu vou vir sobre ti e vou tirar de ti o teu castiçal. O que é o castiçal? Se você já leu o Apocalipse capítulo 1, bem no final, quando Jesus fala que o castiçal é de onde vem aquele emblema do catolicismo romano que eles usam dentro da igreja, onde bota as lâmpadas. Porque o emblema de Jerusalém, no emblema da cidade de Israel, é uma árvore, é aquela sarça lá que Moisés viu lá. E aquela sarça é uma árvore como se fosse, ela é uma espalmada, mais ou menos de 6 galhos, assim, aberta. Então, dali fizeram o castiçal, o desenho de um castiçal. E o castiçal é o local onde colocava as lâmpadas em Israel, porque lá não tinha luz elétrica. E colocava o castiçal para iluminar na hora do culto, nas casas, etc. Quando ele diz: eu vou tirar de ti o castiçal, ele está dizendo: eu não estou vendo mais você como uma lâmpada. Eu não estou vendo você com a lâmpada acesa, com a tua luz acesa. Para mim, então, você não é mais uma igreja. Eu considero você como ímpio. Como disse Jesus em Mateus 7, 21, 23, naquele dia, muitos me dirão: Senhor, Senhor, no teu nome eu preguei, expulsei demônio, curei enfermo, fiz muita maravilha. Ele disse: mas eu não te conheço. Aparta de mim, tu que pratica iniquidade. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Nosso horário estourou, amém? Temos mais 5 minutos? Então sente de novo. Amém? Sente dando glória a Deus. Aleluia. Me disseram que ainda tem mais 10 minutos. Digo para teu irmão: então aguenta aí na cadeira, crente. Liga o botão aí que nós vamos nos preparar para ir para o céu. Amém? Preparar para ir para o céu. Que a pior coisa é o crente estar se degenerando, que ele está se preparando para ir para onde? Mateus 25, 30. Está se preparando para ir para onde? Para o inferno. Porque Mateus 25, 30, Jesus disse: lance o servo inútil nas trevas exteriores, lá haverá pranto e ranger de dente. Servo inútil. Deus plantou você para ser útil no cristianismo, útil para evangelizar, útil para ajudar a obra de Deus, útil para dizimar, útil para ofertar, útil para buscar as almas, útil para fazer alguma coisa. E na hora não presta para nada, porque é igual ao mundo. Coração é igual o mundano. Aí, diga para teu irmão: para o céu não vai dar para ir não, irmão. E Jesus disse: eu conheço as tuas obras. Apocalipse 2, 2. Então, meus irmãos, Deus nos conhece. Ele sabe quem de nós está crescendo cada dia para melhorar. Marido, melhorar mais com sua esposa todo dia. Esposa, melhorar mais. Não insultar, não brigar. Fulano não chamar palavrão dentro de casa. Coleguinha não está se agarrando, se prostituindo. Que tem jovem que só quer namorar, não quer buscar Deus, não quer orar. Você está entendendo? Vem para a igreja para olhar o irmãozinho, a irmãzinha, mas não vem para olhar Jesus. Amém? Estou lhe dizendo que isso acontece tudo quanto é igreja, onde tem jovem.
A verdade não é só onde tem jovem, é onde tem crente na carne. Onde tem crente que não está preocupado com a sua chamada para ir para o céu. Que a Bíblia diz, irmãos, que a maioria dos cristãos, eles não vão poder se salvar. É Mateus 7, 13, 14, Jesus diz: te esforça para entrar pela porta estreita, porque largos são os caminhos que levam à perdição, e há muitos entrando por esse caminho, e porque larga é a porta que conduz à perdição, e espaçoso o caminho que conduz à vida eterna, poucos, diga para teu irmão, poucos há que a encontram, poucos vão encontrar a vida eterna. Sabe por quê? Muitos se degeneram, muitos desgastam sua vida com Deus, muitos se desevangelizam, ao invés de cada vez se encher, cada vez se preparar mais, cada vez saber mais, cada vez buscar mais, orar mais, ser uma pessoa de oração, ser uma pessoa de consagração, ser uma pessoa que ajuda a sua igreja, se preocupa com o horário. Olha o que ele faz: ah, eu não vou não. Quem quiser que se vire com o negócio de tocar, de pregar, de orar, de se congregar, de ser ovelha, quem quiser que vai, eu não vou. Eu vou dormir, vou passear, vou lá para a festa não sei aonde. E o tempo está passando. Então, meus irmãos, eu quero te falar também como estava degenerada no tempo de Jeremias, o povo de Deus, e como estava degenerada no tempo de Isaías, no ano 700, outra geração de povo de Deus. Olha aqui, ó. Isaías 1, 21 e 24 diz assim: como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas. A tua prata tornou-se em escórias, o teu vinho se misturou com água, os teus príncipes são rebeldes, companheiros de ladrões, cada um deles ama as peitas. Peita é porfia, sou melhor do que tu, sou soberbão, tu é... Aí um querendo ser melhor, e anda atrás das recompensas, quer dizer, só faz para os outros ver, para ser aplaudido. Não faz justiça ao órfão, não chega perante eles a causa da viúva. Portanto, diz o Senhor dos exércitos, o forte de Israel: ah, tomarei satisfações dos meus adversários, vingar-me-ei dos meus inimigos. Deus estava chamando o povo dele, sabe de quê? Meus inimigos. Como ele disse em Tiago 4,4: adúlteras e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Porque todo aquele que se torna o amigo do mundo, ele se torna também inimigo de Deus. Tiago 4,4. Aqui estava dizendo que uma cidade fiel, Jerusalém, se tornou prostituta. O que é uma prostituição na Bíblia? Prostituição é a degeneração da doutrina, é a prostituição do relacionamento com Deus, é substituir Deus por coisas que corrompem e etc. Mas eu quero falar de uma coisa pior que existe no meio do povo de Deus. Ele disse aqui, Isaías 1, 21 ao 24: a justiça habitava nela, mas agora homicida. O que é um homicida? Homicida não é só pegar uma faca, um revólver, ou então atropelar com um carro uma pessoa e matar. Não é só isso. Lá em 1 João 3, 14, diz assim, ó: quem aborrece seu irmão é homicida, e você sabe que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Sabe o que é isso? Hoje eu te disse que eu te amo, hoje eu digo que nós vamos andar juntos, mas qualquer coisa que um faz para o outro já tem zanga com o outro, já tem ódio do outro, já não fala mais com o outro, ele matou o relacionamento com o outro. Sabe o que Deus chama ele de quê? Homicida. Quando eu nasci de novo, eu disse que eu era nova criatura, e agora eu amar meu próximo como a mim mesmo. Mas agora qualquer coisa eu não falo mais com o outro. Aqui dentro da igreja tem crente que não fala com o outro, ficou mal com o outro. Diga para teu irmão, te converte para ir para o céu, meu irmão. Quem não perdoa, ele está na mão do diabo, diz a Bíblia. Quem não perdoa, ele está na mão de Satanás, diz a Bíblia. 2 Coríntios capítulo 1, 10 e 11, Paulo diz: aquele que eu perdoei, fiz na presença de Cristo, para mim não ser vencido por Satanás, porque não ignoro os seus ardis. Digo para teu, não brinco com tua salvação, meu irmão.
Você brinca de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. Cidade se tornou prostituta, degenerou, se prostituiu, não entendeu o plano, em vez de ser cada vez melhor, amar mais. Mesmo que alguém me feira, mesmo que alguém tenha ódio de mim, mas eu não posso ter ódio, porque a Bíblia diz em Romanos 14:12, que cada um vai dar conta de si mesmo para Deus. Então se ele quer ter ódio de mim, quer me insultar, é problema dele, eu não quero, eu não revido, que quem vai para o céu sou eu, ou quem perde com isso sou eu, se eu me degenerar, ao invés de cada vez crescer na minha santidade. Agora vamos ficar em pé. Aleluia! Olha como isso é terrível. Fique de pé para você olhar esse versículo de Ezequiel 28:15 ao 17, diz assim. Olha como até com um anjo aconteceu isso. Imagine conosco. Como foi fácil um anjo se degenerar, se corromper. Ele era perfeito até demais e ele se corrompe. Imagine a gente, se a gente não vigiar. Olha o risco que nós corremos. Diz assim Ezequiel 28:15 em diante, diz. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos teus reis te pus, para que olhem para ti. Olha o risco que eu corro, que tu corres, irmãos. Se eu tiver um dom, tem gente que por causa de um dom, ele quer ser melhor do que o outro. E ele não sabe que está se corrompendo, ele está se degenerando. Que o dom não é teu. Quem está te usando é Deus. Se tu é profeta, ou tem visão, ou revelação, seja o que tu for, ou um dom de cantar, ou de pregar, ou seja qual for, diga para teu irmão, o dom não é teu. Então não adianta tu te gloriar. Não adianta tu te submeter, porque senão tu está te degenerando. A gente tem, meus irmãos, que se humilhar, porque a glória é para Deus. Não aceite glória de ninguém, senão você vai correr para o inferno como correu Lúcifer. Este anjo perfeitíssimo, o anjo que não faltava nada para ele, mas de repente começou a brincar. E depois querer assumir a glória que era de Deus, ele querer tomar para ele. Quando você quer receber glória, você está querendo sentar no trono de Deus. Ao invés de você ser humilde, você está se tornando soberbo. Diga, vamos vigiar. Vamos vigiar. Sabe o que disse 2 Pedro, capítulo 2, 6 ao 9? Que se Deus não perdoou os anjos que pecaram, que Ele não fará conosco. Então, vamos vigiar. Eu quero orar por ti. Irmãos, aqui tem gente que precisa se reconciliar. Vem aqui na frente se reconciliar com o teu Deus. Tá? Tem gente que precisa perdoar seu irmão. Tem gente, irmãos, aqui que está faltando compromisso com a obra de Deus. Está fugindo do compromisso com a obra de Deus. Tem gente que amou a obra de Deus, agora não ama mais. Tem gente que amava seu irmão, agora não quer mais amar. Tem gente que respeitava, não respeita mais. Tem gente, irmão, que dava sua vida, mas agora não quer dar mais nada, nem um ponta do dedo, nada para Deus. Mas se você se reconciliar, tem perdão, tem reconciliação, tem bênção, tem vitória, tem o céu. Tem um monte de coisa ainda que Deus quer dar, você só está no começo. Tem coisa muito maior que você nem sonha que Deus está querendo te dar. Mas quando você se degenera, cada vez tu atrasa o plano de Deus, como Israel fez no deserto. Cada vez Israel piorava, em vez de cada vez melhorar no deserto. E Hebreus 3 conta a história de um povo que Deus não perdoou. Que Deus deixou cair no deserto porque foi incrédulo. Quando você não crê no que está pregando, então você não acredita, está plantando contra si. E a gente não, cada vez tem que crer mais, cada vez tem que ter mais fé, cada vez tem que se ligar mais com Deus, ou então nós é que vamos perder com isso. Então diga para teu irmão, vamos nos consertar, meu irmão. Vamos amar mais a obra de Deus. Vamos buscar mais o reino de Deus enquanto se pode achar, porque nós é que vamos crescer cada vez mais nas bênçãos que Ele tem para dar. Cada um de nós vai se encher das vitórias, vai contar testemunho de grandes lutas vencidas, que é o Deus Todo-Poderoso venceu por nós e deu a chance de cada vez a gente orar e Ele responder as nossas
petições. Amém? Diga comigo assim: Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu me arrependo agora. Eu vou mudar mais agora. Eu vou fazer minha parte. Eu não vou degenerar. Pelo contrário, eu vou regenerar mais. Eu vou nascer de novo mesmo. Sou nova criatura mesmo. Eu vou deixar todo mundo ver. E eu vou deixar principalmente o Senhor ver as minhas obras. Eu estou perdoado agora. Em teu nome. Eu me arrependo dos meus pecados agora. Senhor, eu faço nova aliança contigo. Eu volto para o primeiro amor. Hoje e para sempre. No nome de Jesus. Feche seus olhos e vou orar por ti. Pai, está aqui um povo te buscando. Está aqui um povo preocupado contigo. Está um povo que entendeu tua palavra. Então ajuda cada um, cada vez dar o seu melhor, cada vez amar mais, cada vez, meu Pai, se doar mais, evangelizar mais, cada vez ter mais compromisso com o horário, cada vez, meu Pai, vir aqui por tua causa e não por causa do homem. Ó Deus, eu abençoo o teu povo com perdão, com a reconciliação. Então seja abençoado, seja curado, seja livre, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Quantos estão vivos, dando glória a Deus? Amém. Aleluia, te abençoe em nome de Jesus. Vou passar o trabalho.